Eu tive, aí deu tudo certo, né? Eu fui para casa. Um dia depois que eu cheguei em casa, meu pai encontrou ele, convidou ele para ir conhecer a Domênica. E ele não falou com meu pai, virou a cara e atravessou a rua. E foi para outra direção. Ele se negou a, a visitar ela. Vocês não acharam estranho ele estar lá na tua cidade? Sim, totalmente. No dia seguinte, eu fui nas advogadas, elas entraram em contato com o advogado deles, ficou tudo registrado e aí a gente ligou um alerta, né? Mas segundo ele, os advogados dele na época, ele tem o direito de estar onde ele quiser. Onde estão os advogados dele? Onde isso, aquilo? Não, tudo bem. Mas obviamente aquilo já ligou um alerta. Eu falei, eu estou falando para vocês. Aí era sempre uma discussão, eu estou falando. Isso não está certo, essa pessoa não é isso que ela está falando. Então aqui eu quero saber do que é importante, eu quero saber a minha segurança, como é que vai ser a convivência deles, eu quero saber essas coisas, como que vai ser a contribuição financeira, quais são os limites, né? Eu preciso disso, porque não é uma pessoa confiável, não é uma pessoa que está agindo corretamente, né? Enfim, as negociações continuaram, ele nunca falou que existia a possibilidade de a filha não ser dele, e nesse mês, a minha filha não tinha um mês ainda. Eu recebi um e-mail através dos advogados. Então, ele passou para o advogado, a advogada passou para mim, a advogada passou para mim. Dele falando que ele queria inaugurar uma nova era, sei lá, não lembro as palavras que ele utilizou. Mas que ele queria ofertar a mim e a minha família um presente. 3 vinhos. Os nomes dos vinhos são os nomes dos personagens da história que ele criou. Só que assim, vamos na linha do tempo, né? A minha filha não tinha nem um mês de vida. Essa história só veio à tona 1 ano e meio depois. Até então, ele não dizia que não era o pai. Não, existia negociação, tudo normal. Ele agindo como uma pessoa normal. E ele já falou, eu quero ofertar esse aqui porque eu quero que a Bárbara aprecie as minhas boas intenções. Isso é só um pensamento a tudo que vai vir. Que estranho. Estranho, porque eu só percebi isso hoje. Porque na época ele ofertou isso e eu falei para minha advogada, eu não bebo, por que ele está fazendo isso? Eu nunca bebi álcool. Por que ele está me oferecendo 3 vinhos? E ele sabe disso. Isso são os pontos que as pessoas como ele, não vou definir porque não sou eu a definir, fazem, deixam essas pontas soltas para a gente olhar para trás e ver. Porque hoje eu vejo o nome do vinho, ele inventou 3 nomes de vinhos, que são os 3 personagens principais, para eu saber que lá, quando a minha filha nasceu, ele já tinha toda a história pronta. Lembra que eu falei, lá no começo ele já estava dentro da minha casa coletando informação para criar a história? Quando a minha filha nasceu, a história já estava toda pronta. E ele fez questão de mostrar isso. Obviamente, no momento não fez sentido nenhum, eu li aqueles 3 nomes, não sabia o que se tratava, achei que eram 3 vinhos. Na verdade, nem me atentei, porque eu não bebo, para que eu quero vinho? Eu até falei para minha advogada, eu não quero vinho, eu quero acordo, eu quero saber o que é o importante, entendeu? O que eu vou fazer com 3 vinhos, amamentando uma criança, sendo que eu nunca bebi álcool. Não vou fazer nada, né? Então, olha só onde chega o nível da pessoa. A provocação, a mente perversa que a pessoa tem para fazer isso, né? Quando nós encontramos, era ele na rua, era domingo. Quando o seu pai encontrou ele? Meu pai, eu estava em casa, né? Eu digo em família, assim, né? Nós ficamos sabendo. No dia seguinte eu fui registrar, porque eu fiquei com medo do que ele estava fazendo aqui. Então eu fui lá, fiz o registro dela. E aí, como só no meu nome. E quando se faz isso no cartório, eles têm a obrigação de perguntar sobre o pai e de informar o Ministério Público, né? Então eles perguntaram se eu poderia dar informações do pai, se eu sabia. Eu falei, eu sei, dei a informação de quem era o pai. Eles encaminharam isso para o Ministério Público, porque na teoria não existe criança sem pai. Então não é que uma mãe
A mãe pode ir lá registrar, mas não é que a criança não tenha pai. É preciso dar informação, né? Se o pai não faz o registro. E um mês depois, o Ministério Público entrou em contato comigo. Falou, olha, nós estamos entrando em contato com você a respeito do pai da criança. Nós queremos mais informações, tudo que você tem, telefone, endereço. E nós queremos saber se existe alguma manifestação dele em relação ao registro dela, porque senão nós vamos entrar em contato e abrir um processo para que exista a averiguação da paternidade e o registro da criança. Então não é uma coisa assim opcional, você pode ir lá fazer, mas o Ministério Público vai atrás pelo interesse da criança. Mas no momento, como a gente estava em negociação, eu falei para o Ministério, né, para o representante, né, não, a gente já está em negociação, já está tudo certo. Então tá, nós vamos deixar isso de lado, porque você informou que já existe, né. 2 meses depois, no meio das negociações, porque então isso já tinha ido 5 meses e não tinha negociação. Isso já foi bem estranho, né. Eu recebi um mandado de uma ação judicial que ele abriu, de averiguação de paternidade. Então, ele abriu a averiguação de paternidade, sendo que nunca tinha mencionado que não era o pai, né? Pedindo o exame de DNA. E no exame de DNA pedia que fosse separado em um laboratório específico, já veio tudo especificado, né? Aí eu falei pra minha advogada na época, né? Isso é normal? Uma pessoa, tipo, né? Qual é a ética da pessoa que faz isso? Por que não informou na mesa, olha, quero fazer judicialmente, não vai ter acordo? Sabe, isso não sei, eu não faria uma coisa dessa. Eu acho que a pessoa tem que ser transparente, né? Ficou jogando, enganando profissionais durante 5 meses, para então abrir o processo. Ok, então estou respondendo ao processo de paternidade até hoje, né? Fizemos o DNA, deu positivo, contestou, dizendo que foi manipulado, que ele queria um segundo DNA, a justiça negou. E ele fala que, que os promotores, o juiz, fazem parte dessa organização criminosa porque negaram o segundo DNA. Por que ele fez tudo isso se você não estava pedindo pensão, se você já tinha registrado só no seu nome? Porque no acordo existia um dos pontos do acordo era a pensão alimentícia, né? Então existia um pedido entre advogados da pensão alimentícia, que é uma coisa normal. Só que assim, reinterpretando a pergunta, lá no início eu falei que não precisava, né? Só que enquanto eu estava trabalhando e achando que ele não participaria, ele estava criando a história. Por que ele fez isso? Somente ele pode responder. Mas o que eu entendo hoje é uma vingança contra mim. Então ele está usando a criança para me afetar. O primeiro passo é dizer que não é filha e fazer tudo isso, né? Porque não faz sentido. Ele poderia simplesmente ter sumido e ficaria assim, né? Porque nós tínhamos acordado. Ele entrou com a investigação de paternidade, então ele está movendo tudo isso. Por quê? Quanto tempo tua filha tinha quando ele pediu o exame de paternidade? Ele protocolou a ação, ela nasceu na sexta, na segunda-feira depois. Ele estava lá ainda na sua cidade? Não, ele já tinha ido embora, já tinha ido para São Paulo. Porque aí ele saiu da minha cidade e foi coletar o material dele lá em São Paulo, porque ele não queria coletar aqui. Ele não queria me ver. Então ele saiu da minha cidade, foi coletar o material lá em São Paulo. Sendo que a gente poderia ter feito o exame juntos ali, né? A partir disso, fomos para a audiência, ok, deu positivo é pai, agora vamos falar sobre convivência, pensão alimentícia e outras responsabilidades. A advogada dele, aí ele colocou uma outra advogada no processo. Ele teve, acho que uns 5 advogados nesse processo já. E que disse, não, ele quer um segundo DNA. Porque esse resultado não é verdadeiro. E em audiência foi negado, né? E aí até hoje eles contestam o exame. Então passou pelos desembargadores, tudo, todo mundo negando que não tem necessidade de um segundo exame.
E eles continuam falando que o exame foi fraudado, inclusive ele conseguiu, não sei como, um atestado de um geneticista italiano, dizem que é muito renomado, dizendo que existiu fraude, não sei o que ele alega, né, porque eu nunca li esse documento, mas que existe fraude no exame. Sendo que não existe. Ele escolheu o laboratório, eu coletei meu material, ele coletou dele, foi feito o exame, deu positivo, porque ele é o pai, eu sei disso, né, sempre soube. Então não existe fraude.